Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 14, que tem como título Fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Com relação às últimas coisas, no que concerne ao futuro da humanidade, temos que considerar que a Bíblia Sagrada é a palavra final, inerrante, infalível e fidedigna, que revela com exatidão e precisão o que acontecerá no final dos tempos na história da humanidade. Nesta lição, realizaremos o estudo do livro do Apocalipse. Em sua definição de escatologia, o autor, data, local da redação e temas principais do livro de Apocalipse. E finalizando o nosso estudo, conheceremos então a cronologia dos últimos acontecimentos da humanidade. Item número 1 da lição, o estudo do livro do Apocalipse. Definição de escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas profeticamente anunciadas por Deus em sua palavra, especialmente no livro de Apocalipse, onde os últimos acontecimentos da história da humanidade na terra e no céu são narrados, bem como anunciados o destino eterno dos salvos pela fé em Cristo Jesus e o destino dos não salvos. Na etimologia da palavra, no grego, escatos ou escatas significa último ou últimas coisas. E logos significa estudo. Portanto, escatologia é o estudo das últimas coisas. O autor do livro do Apocalipse. Todo o conteúdo do livro de Apocalipse possui autoridade divina, pois tem como autoria o próprio Deus, Pai, que entregou a mensagem a Jesus Cristo, Deus Filho. E esta foi revelada ao apóstolo João, através de um anjo, sobre as coisas que brevemente aconteceriam, tendo então o apóstolo João testificado a mensagem na forma escrita, para que todo aquele que lê, ouvir e guardar a mensagem seja bem-aventurado. E já podemos começar a ler no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, versículos 1 ao 3, que diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A data da redação do livro de Apocalipse. A maioria dos estudiosos da Bíblia Sagrada acreditam e concordam que o livro de Apocalipse foi escrito numa data em torno do ano de 95 depois de Cristo, ou seja, na nossa era, no século I, no cenário de grande perseguição da igreja primitiva, durante o reinado do imperador romano Domiciano, que foi de 81
a 96 depois de Cristo, que por se considerar uma divindade, este imperador, ele instituiu um decreto que versava sobre o culto ao imperador, que exigia dos cristãos uma exclusiva adoração à sua personalidade. O local da redação do livro de Apocalipse, o apóstolo João teve as visões proféticas do Apocalipse numa ilha chamada Patmos, localizada no mar Egeu, perto da Ásia Menor, para onde fora deportado por ordem do imperador Domiciano, por se recusar a adorar este imperador romano em face do decreto do culto ao imperador. E João, então, não adorou e foi exilado para esta ilha. Os temas principais do Apocalipse. Genericamente, agora que nós vamos falar do 1º ao 22º capítulo, quais os assuntos que são tratados em cada capítulo. Então, genericamente, o livro de Apocalipse, ele traz em seu bojo os seguintes temas revelados ao apóstolo João, como nós vimos. No capítulo 1, ele traz a visão do Cristo glorificado. No capítulo 2 e 3, temos aí as cartas às 7 igrejas, localizadas na Ásia Menor do passado, e que representam, então, 7 períodos de todas as igrejas, desde seu início até a igreja atual de nossos dias, tipificando sua época, significado da igreja e seu caráter espiritual. Então, cada igreja, cada anjo da igreja que recebeu esta carta, ela, no caso, 7 cartas, elas tipificam um período da existência, da historicidade da Igreja do Senhor através dos tempos. No capítulo 4 e 5, é narrado o arrebatamento da igreja, ou seja, a retirada repentina da igreja da terra, num piscar de olhos, materializada então na visão do trono de Deus e da igreja glorificada. No capítulo 6 ao 18, nós temos aí a narração de 2 acontecimentos. Primeiro é a grande tribulação, descrita em sucessivos flagelos impostos pelo Senhor contra a terra, contra seus habitantes e contra a ordem de governo de Satanás, do falso profeta e também do anticristo. Agora, concomitante a este acontecimento da grande tribulação, nós temos também a grande tribulação na terra. E no céu, haverá no céu o que chamamos o tribunal de Cristo, onde as obras dos servos de Deus serão galardoados. Ou seja, não é um tribunal de condenação, mas um tribunal de reconhecimento, de entrega de galardões, que a Bíblia não menciona que galardões são esses. No capítulo 19, aí nós temos 3 acontecimentos. As bodas do Cordeiro, materializada no banquete e na grande festa do noivo, Jesus, e a noiva, igreja, já que esta igreja foi arrebatada da terra e levada para o céu. E isto vai realizar-se no céu, esse grande banquete.
Temos também a volta de Jesus. E isso uma volta pessoal. Uma volta de Jesus em glória à terra. Para destruir o império maligno de Satanás, do falso profeta e do anticristo, que foi instalado na terra. E também de seus aliados. Esta vitória na volta de Jesus será na grande batalha do Armagedon. Bem como nesta batalha haverá a libertação de Israel, que estará cercada por inimigos, e também haverá um julgamento de todas as nações. Na sequência, no capítulo 20, é narrado também 2 acontecimentos. A prisão de Satanás por 1000 anos e depois disso a implantação do respectivo reino milenial de Jesus na terra. Um reino de 1000 anos aqui na terra. E após esse milênio vai se finalizar com o grande juízo final. Tudo isso está descrito no Apocalipse capítulo 20. Temos também no capítulo 21 e 22 mais 2 acontecimentos importantes das últimas coisas, da escatologia. É a eternidade tipificada pelo novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, a cidade sagrada. E teremos também as demonstrações e as promessas finais da revelação para o perfeito estado eterno. Portanto, aí nós temos os temas principais no livro de Apocalipse, divididos nos seus 22 capítulos. No item 2 da lição, nós vamos falar sobre a cronologia dos últimos acontecimentos da humanidade, que eu já revelei parte deles, ou a maioria deles, aí nos slides anteriores, nos temas principais do livro de Apocalipse. Então, esta sequência lógica dos acontecimentos escatológicos da humanidade é a mais aceita pelos teólogos. Ou seja, o que eu vou mostrar aqui, a sequência dos últimos acontecimentos da humanidade, esta sequência é a mais aceita pelos estudiosos da Bíblia Sagrada, pelos teólogos. E, portanto, nós vamos agora reportar neste ponto da lição esta cronologia. Vamos apenas mencionar. E, se você desejar, pode consultar as notas de aulas, e aí essas notas de aula contêm os textos que dão respaldo, suportam aqui a estes acontecimentos que eu vou falar dentro desta cronologia. Muito bem, então o primeiro acontecimento aí é a crucificação de Cristo, a morte de Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário, em nosso lugar, para a remissão dos pecados de toda a humanidade, inaugurando o tempo da era da igreja. Este acontecimento nós tomamos conhecimento através da Bíblia Sagrada. Foi revelado na Bíblia Sagrada. A era da igreja. Depois da crucificação, a era da igreja é a era que nós estamos vivendo agora. É o atual momento que vivemos. A igreja cristã, que se iniciou com Cristo e não sabemos a duração de seu tempo, até a sua retirada da terra. E essa retirada da terra é através do arrebatamento. O arrebatamento será consumado no primeiro ato da segunda vinda de Jesus, onde a igreja será
retirada do planeta Terra de forma brusca, inesperada e sobrenatural, a fim de que seja transportada para as regiões celestes, onde iniciar eterno e plenamente com o seu Jesus. Então, este arrebatamento é a forma pragmática da nossa salvação em Cristo Jesus. É quando vamos assumir um corpo glorificado e a partir daí viveremos com o Senhor eternamente. Depois deste arrebatamento, na terra nós teremos a grande tribulação, que vai então ter será um período de 7 anos, conforme a Bíblia relata. Então, após o arrebatamento da igreja, será inaugurado o período de 7 anos da grande tribulação. E esta grande tribulação é como se fosse uma sentença sobre os que não creem em Jesus, aqueles que não foram arrebatados porque não creem em Jesus. Então, esses 7 anos da grande tribulação está dividida em 2 partes de 3 anos e meio, onde a primeira parte aparecerá o Cristo, o anticristo, melhor dizendo, governando o mundo com poder político e comercial, sustentado por 10 reis e com poder religioso sustentado pelo falso profeta sob a autoridade de Satanás. No céu teremos o tribunal de Cristo, inclusive já mencionei. Enquanto a grande tribulação se desencadeia na terra, no céu os salvos em Cristo Jesus terão suas obras julgadas pelo Senhor no tribunal de Cristo, considerando que todos já estão na condição de um corpo glorificado e, portanto, salvos e livres do pecado. Porém, segundo as suas obras, serão julgados e receberão os seus respectivos galardões. Na sequência, depois do tribunal de Cristo, ainda no céu, teremos as bodas do Cordeiro. Distribuídos os respectivos galardões aos santos, virá na sequência no céu as bodas do Cordeiro, que será uma festa no céu, com um banquete celestial entre o Senhor Jesus e a sua igreja, santa e imaculada. Após as bodas do Cordeiro, aí teremos a volta de Cristo com a sua igreja, que nós também chamamos do julgamento das nações. O Senhor Jesus, no segundo ato de sua segunda vinda, virá com a sua igreja para julgar as nações, destruir o império satânico e destronar Satanás, o falso profeta e o anticristo da governança do mundo. Na sequência, nós temos a batalha do Armagedon. Na batalha do Armagedon, o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo e enxofre, e os que têm a marca da besta serão mortos e seus corpos consumidos pelos abutres. Satanás e seus demônios serão acorrentados por 1000 anos, e todas as nações serão julgadas pelos seus malfeitos. Nesta batalha, a menina dos olhos do Senhor, Israel, será salva. E assim reconhecerão que o Senhor Jesus é o verdadeiro Messias, o Redentor de Israel, o Redentor da humanidade. Após o Armagedon, aí nós temos o milênio. E o que é o milênio? Após a destruição do Império Satânico, começa na Terra o governo de Cristo por 1000 anos. O milênio. São 1000 anos literais. 10 séculos. Uma teocracia segundo um reino universal, eterno. Será um reino com justiça, com a verdade, com júbilo, com glória, com santidade, com paz, com equidade inflexível e com toda a plenitude de espírito. E por fim nós teremos então o juízo final. Após o governo do milênio de Cristo, virá o julgamento final, também conhecido como juízo do trono branco, que é a sessão judicial, que terá lugar na consumação de todas as coisas temporais, onde o Senhor Todo-Poderoso
sentenciará o sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre todos os ímpios mortos de todos os tempos, que ressuscitarão então num corpo sem glória, por terem rejeitado o Senhor Jesus. Estes serão condenados, receberão pelas más obras praticadas, registradas em seus próprios livros, a condenação de viverem com o diabo, com o anticristo, com o falso profeta e todos os demônios, isto no lago de fogo, de enxofre, eternamente em sofrimento. E como último acontecimento, nós temos os novos céus e nova terra. Após o julgamento final, Deus criará para nós um novo lar celestial. Porém, antes do Senhor criar novos céus e nova terra, Ele destruirá os antigos céus e a antiga terra pelo fogo e imediatamente criará novos céus e nova terra e viverá junto com seus filhos para sempre, em um lugar sem dor, sem pranto, sem lágrimas e sem morte. E assim estaremos para sempre na nova Jerusalém celestial. Então, segundo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, estes são os acontecimentos colocados em sua cronologia. Concluindo então a aula de hoje, nesta lição, aprendemos sobre as últimas coisas no que concerne ao futuro da humanidade, registradas especialmente no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, que trata como temas principais a visão do Cristo glorificado, as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação na terra, as bodas do Cordeiro no céu, a prisão de Satanás por 1000 anos, a eternidade tipificada pelo novo céu. Tudo isso descrito no livro de Apocalipse. Por fim, nesta lição, identificamos uma completa e exata cronologia dos últimos acontecimentos e seus descritivos, a saber, a morte de Cristo, a era da igreja, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a volta de Cristo com a sua igreja, o Armagedon, o milênio, o juízo final e os novos céus e a nova terra. Shalom Adonai. Na próxima lição, estaremos inaugurando um novo trimestre. Primeiro trimestre do ano de 2024. E a lição que nós vamos estudar tem como título A Bíblia, fonte da doutrina. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.